pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pai Solteiro por Adoção. Eu sou Erasmo Coelho e hoje nós vamos falar sobre o tema adoção tardia. Eu não sou um especialista, não sou um psicólogo e nem um assistente social, mas como vocês sabem que eu estou no processo de adoção, eu venho estudando sobre o tema, eu venho lendo sobre. Inclusive, os meus filhos ou meu filho está dentro, dessa faixa que já se enquadraria na adoção tardia. Se você é inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva, dá aquela força, comentem, curtam, compartilhem, que isso é muito importante pra gente. Então vamos ao vídeo. Então, pessoal, hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre adoção tardia. O que é adoção tardia? São aquele grupo de crianças e adolescentes que têm dificuldade em serem adotadas. Ou seja, a grande maioria dos pretendentes de adoção optam por adotar crianças até 2 anos de idade, crianças menores, bebês. E as crianças acima de 7 anos, vamos dizer assim, de 8 anos, têm mais dificuldade em serem adotadas, assim como os adolescentes. Esses dias, assistindo um vídeo, um juiz estava falando que já tem melhorado bastante. Assim, crianças até 7 anos de idade já conseguem com mais facilidade serem adotados. Mas também existe aquele grupo de irmãos, que tem dificuldade de serem adotados, que muitos pretendentes querem apenas um filho. São também as crianças com necessidades especiais, que também têm dificuldade de serem adotados. E a adoção tardia, no caso, como eu falei, que são as crianças maiores e os adolescentes. Uma vez ouvindo de um juiz num vídeo, ele disse que, às vezes, um pretendente diz que não vai adotar uma criança maior ou um adolescente porque tem medo do que ele vai vir trazer, do que ele carrega, da história dele. Aí o juiz disse que a gente deve o quê? O pretendente conhecer a história, olhar nos olhos dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, olhar nos olhos, ouvir a história dela e dar a oportunidade dessa pessoa falar com você. Que o seu desejo pode vir mudar, que a sua escolha, vamos dizer assim, pode vir mudar. Assim também como existem histórias de pessoas que queriam adotar um bebê e quando conheceu um adolescente ou uma criancinha maior, adotou essa criança. Então, quando eu resolvi fazer esse vídeo, foi por conta da questão da gente refletir sobre, Por que adotar só um bebezinho, uma criancinha até 2 anos de idade? Uma criança maior e um adolescente também pode ser filho. Ele não necessariamente tem que ser um bebê. Tudo bem que existe uma história, mas a história, a partir do momento que ela vier para você, que aquela criança ou aquele adolescente vier para você, uma nova história vai ser escrita. Quando eu fui ao fórum pela primeira vez levar os documentos, conversei com a comissária. E ela disse o seguinte, que muitas crianças, têm dificuldade, crianças acima de 9 anos, têm muita dificuldade em serem adotadas, por conta dessa questão do preconceito, da desinformação. Isso tudo me fez refletir, ficar pensando sobre, porque eu poderia falar sobre isso. Quando eu, por exemplo, fui escolher o perfil do meu filho, eu não quis me restringir tanto para não pensar só adotar um bebê. É óbvio, se vier um bebê, eu vou aceitar. Mas por que eu não posso adotar uma criança de 8, 9 anos de idade? Por que eu não posso? É uma criança, e essa criança vai vir ter história? Vai ter história. Mas a nossa história pode ser escrita de uma outra forma, a partir do momento que ela vier para mim. Da mesma forma que a gente adota um amigo, que conhecemos enquanto adultos, nós conhecemos esse amigo, criamos vínculos com esse amigo, e a partir de então nós convivemos com esse amigo. A questão da adoção tardia é basicamente a mesma coisa. Você vai criar um vínculo com a criança maior, você vai conhecer a história dela, vai respeitar a história dela, assim como do adolescente. Muitos adolescentes e crianças maiores desejam muito ter uma família.
Assim como muitos pais pretendentes a pais, né, querem muito ter filhos, querem formar uma família. E uma família não é só feita de uma pessoa solteira ou um casal com um bebê. Às vezes a gente pode pensar assim, às vezes tem um casal que está tentando há muito tempo ter um filho, não consegue, já tem uma idade basicamente avançada. Já vi casos em vídeos, por exemplo, que um casal falou assim: nós já temos tantos anos casados, e se a gente fosse ter um filho biológico, hoje ele teria tantos anos. Então, por que não adotar já uma criança maior? Né? E foi assim que eles fizeram. Então, assim, essa questão da adoção tardia é uma questão bastante importante de ser refletida. Tudo bem que se eu quero um bebê, é meu direito de querer um bebê e esperar um bebê. O bebê pode demorar muitos anos, mas é meu direito também de querer ter um filho bebê e de passar por toda aquela etapa com meu filho bebê. Mas por que também não refletir sobre a questão de por que eu não posso adotar uma criança maior, um adolescente, para dar a oportunidade dessa pessoa ter uma família? Por que não? Então eu resolvi fazer esse vídeo por conta disso, para levar um pouco da reflexão que eu estou tendo para outras pessoas e que a gente possa pensar melhor, refletir melhor. Eu, por exemplo, quero ter 2 filhos. Sempre quis ter 2 filhos. Eu sou solteiro, como todo mundo sabe, e quero paternar, vamos dizer assim, solo, porque é o meu desejo. E como eu falei do perfil do meu filho, ou dos meus filhos, eu não fiz tantas exigências porque não é isso que eu quero. Eu quero ser pai, eu quero ter uma família, assim como quero dar uma família a uma pessoa. Eu vou conhecer os meus filhos. Meus filhos já estão aí em algum lugar, só falta eu conhecê-los. Então, assim, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, pra gente refletir sobre a adoção tardia, pensar que uma criança maior de 7 anos, um adolescente, pode e merece ter uma família. Então, gente, eu quero deixar esse vídeo como uma forma de reflexão sobre esse tema, para a gente pensar, refletir, ler. Digo também para aquelas pessoas que querem e pretendem adotar, para que elas leem, sabe? Para que elas venham ler, se informar, ler a Lei Nacional da Adoção, leiam o ECA, assistam vídeos falando sobre adoção, participem de grupos de apoio, para que não criem uma fantasia sobre adoção, porque adoção não é fantasia. Adoção é você aceitar o seu filho com a história que ele tem. O meu filho vai ter uma história, eu vou aceitar a história daquele meu filho e junto com ele vou reescrever uma história muito mais bonita, né? Então, não existe uma criança, um adolescente perfeito nesse mundo que vai vir sem nenhum problema. Ele vai vir com as questões que ele já passou na vida dele e com toda a sua história. O que basta a gente é o que? Aceitar e junto com ele ou eles trabalhar tudo isso para que a gente venha reescrever uma nova história. Porque todos nós merecemos, né, ter uma oportunidade, todos nós merecemos ter uma nova história, uma história melhor, uma história mais bonita. Não pensando na questão de caridade, sim de amar o seu filho, seja ele como for, como ele vier, a idade que ele vier. Então deixo para vocês essa reflexão sobre a adoção tardia. Vamos juntos levantar a bandeira da adoção, vamos juntos falar sobre adoção
para que possamos cada dia mais ajudar aquelas crianças e aqueles adolescentes que querem tanto uma família conseguir uma família. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo vídeo.